Saudação, meus amados irmãos. Amém. É uma motivo da alegria de estar aqui mais uma vez para louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu queria convidar o convite para estar tocando corinho, para a gente meditar nesse dia de hoje, para a gente ter um tempo de falar com o nosso Senhor Jesus Cristo. E oremos, ó seu Deus eterno Pai, muito obrigado por esse dia, Pai, e também por esse culto que está acontecendo hoje. Eu te agradeço pela família de cada um, ó Pai, também pela minha, é aqui que eu venho te orar e exaltar o teu nome, em nome de Jesus, amém. 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 Para a oportunidade, interromper Cantar o hino de número 7. de número 7. 7 do cantor cristão, Maravilhas Divinas.
Alegre. Os irmãos conhecem o 342? Eu vou dar uma olhada. A minha cruz. A cruz que me deu Jesus Cristo, conhece? Na verdade, escutei muito. Já escutou muito? Então você vai Escutei cantar. muito para cantar um certo. Amém. Para dar continuidade, eu queria convidar os irmãos a ficar em pé e abrir suas Bíblias lá no livro de João. João, primeiro capítulo, a partir do versículo 1. Amém? Aí tem irmão Cassandra ainda. Amém? Eu leio o primeiro versículo e os irmãos leem logo o que vem em seguida. A palavra do Senhor diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para quem testificasse da luz. Saber a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o aceitou. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? É até mesmo que eu queria ficar nesse versículo. Eu queria convidar o irmão Benedito para a gente estar louvando mais um hino. Dessa vez, a igreja todinha cantando junto. Pode sentar também.
ia sugerir o corinho, aquele que sempre a gente tem louvado, a gente já conhece bem. Pode ser? É momentos, é isso? É isso. Todos conhecem, tem a letra na mão, mas que é conhecido toda a igreja. Um bom corinho, né? Todos conhecem. Amém? Amém. Tem que decorar ele, um 4-4. Me ajude aí, aí o senhor fala assim, me ajude. É um 4-4. Talvez você não está mais decorando. Mas é um bom corinho. Há momentos em que as palavras não resolvem, né? Mas o gesto de Jesus por nós na cruz demonstra amor por nós, né? Está direitinho com o Cristo vivo, né? Que fez carne e habitou entre nós, né? Eu queria convidar a irmã Ana e Manhã para estar louvando um hino especial. E com esse louvor, eu queria dizer que esse louvor vai ser o louvor de dízimos e ofertas. Aquele que trouxe dízimo à casa do Senhor e que deseja ofertar, a caixinha de missões está ali. E vai ser para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. E após esse hino, irmã Ana vai ter a oportunidade de estar orando, agradecendo pelos dízimos e ofertas e entregando a palavra ao pastor Marcos. Música
Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, por esse dia. Te damos graças, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, para te louvar, Senhor, e cada dia mais aprender a tua palavra, Senhor. Te peço, Senhor, que abençoe cada um aqui, Senhor, que está presente e a sua família, Senhor, assim representada. Te agradeço, Senhor, pelos dízimos e pelas ofertas, Senhor, que foram lançadas hoje e que possa, Senhor, continuar nos abençoando sempre e também essa congregação. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, louvado seja Deus. Amém. Temos agora um microfone extra. Tenho que me acostumar com esse uso de máscara, mas faz parte do protocolo. Temos aí na entrada, né, um instrumento que vai ajudar bastante, né? Questão de o uso de álcool em gel. Bem, irmãos, abram suas Bíblias em Hebreus 12. Hebreus capítulo 12. Vamos estudar um pouquinho nesta noite, passagem de Hebreus 12. Quando você faz uma introdução, uma análise desse capítulo 12 de Hebreus, se observa algo importante para a vida cristã e precisamos atentar com mais diligência para o que a palavra de Deus diz. Hebreus 12, o autor de Hebreus 12 nos exorta a permanecer na fé e apresentar na vida diária um exemplo de Jesus Cristo. Isto deve acontecer porque estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunho. Então nós não podemos ser como antes, quando não conhecíamos a Cristo. No momento que você toma a decisão por Cristo, você tem que se assemelhar a Ele, tem que procurar parecer com Cristo. Não que sejamos Cristo de forma nenhuma, mas nós possamos transmitir aquela luz que em Cristo há. Automaticamente, quando ele diz que não andaremos em trevas, não estamos em trevas, né? Somos a luz do mundo, somos o sal da terra. Então nós temos que de fato trabalhar a santidade, e para trabalhar a santidade requer algo importante, onde requer renúncias, requer na verdade uma vigilância contínua e uma correção, para que assim possamos ter uma vida mais equilibrada, uma vida no lamaçal do pecado. Nós temos que, de fato, hoje à noite, quando saímos lá de casa, o irmão Benedito observou o pé de uva, né? Nossa videira. A videira ela é interessante, né? Se você não fizer a podação correta, não dá o fruto. Quando eu faço a podação correta, tiro todas aquelas folhas, aqueles galhos que não dá fruto, faço a limpeza correta, dá bastante cacho de uva. Já teve safra aí da gente tirar mais de 100 cachos de uva de uma só videira. Os irmãos que já presenciaram, né? Uma uva doce, aquela uva roxa, né? E a Bíblia fala sobre isso. Mas quando você fica com uma certa pena, não, vou estar tão verdinho, não vou tirar as folhas não. Mas só dá folha, não vai dar fruto. Porque você não tirou aqueles galhos que não dá. Então, se você for contar, se tiver 10 cachos de uva é muito. Por quê? Porque eu não fiz a podação correta. Então, na palavra de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, também precisa de uma podação, precisa de um trabalhar, precisa de um organizar, precisa de da disciplina, para que ela possa trabalhar e seguir bem, e ela possa crescer e se multiplicar. O segredo é isso. Mas vamos ler Hebreus capítulo 12, verso 1.
Eu vou pedir a participação mais uma vez dos irmãos, Hebreus 12, 1. Eu vou ler o primeiro versículo. Vamos ler nesta noite. Vamos ler até o verso. Deixa eu ver aqui, até o verso 29, não é muito longo. Mas vamos ler o capítulo 12 aí, até o verso 12. 12, amém? De 1 a 12. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos vão acompanhando comigo e participam conosco na leitura. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Pode continuar, irmãos. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resistis até o sangue combatente contra o pecado. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Pode continuar. Mariana? Mas se estáis em disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Amém. Então estamos no 10, né? E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitado por ela. Verso 12 para encerrar. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Vamos orar. Pai Santo, eterno Deus, te louvamos pela tua palavra lida. Ó Pai, te peço que o Senhor me dê sabedoria e auxilie, ó Pai, através de todo o Santo Espírito, para que eu possa se transmitir o teu recado à igreja e a cada um de nós. Que a palavra de Deus possa servir para a nossa aprendizagem e nos corrigirmos naquilo que não está na tua vontade. Te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, mais uma vez falando um pouco dessa passagem, Hebreus capítulo 12, o autor de Hebreus nos exorta a permanecer na fé e apresentar na vida diária o exemplo de Jesus Cristo. Isto deve acontecer porque estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunho. A nossa fé deve estar fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. Os nossos olhos e a nossa esperança devem estar firmada nele. Dessa forma, devemos considerar a diversidade como disciplina do Senhor, que disciplina todos os filhos, que ama e quer bem. Mais uma vez, a santidade é anunciada, ela deve ter um papel fundamental na vida do cristão,
Por isso devemos estar atentos à voz do Senhor, que branderá mais uma vez e destruirá todo o mal. Fazendo um esboço aqui de Hebreus 12, podemos ver do verso 1 ao 3 a nuvem, testemunho e exemplo de Jesus Cristo. Podemos ver nesses 3 primeiros versículos a importância do próprio testemunho de Jesus Cristo, que teve uma vida sem pecado. Agora, você pode ficar pensando assim, não temos como viver uma vida sem pecado? Para nós é impossível. Mas também podemos entender que nós temos condições sim de evitar o pecado. Tem pecado, tem erros que podemos evitar. Tem coisas que podemos nos corrigir. E o livro de Hebreus, ele nos mostra a questão da correção. O capítulo 12, ele ensina a questão da pureza da igreja, e onde também trata a questão de um filho com o pai, como também a igreja do Senhor com os membros. A questão da disciplina de um pai para com o filho, quando o filho está sem disciplina, acarreta em corrupção, acarreta em destruição. Da mesma forma, também a igreja do Senhor, quando a liderança e os líderes espirituais da igreja não chegam a um acordo, uma disciplina, uma correção de determinado pecado na igreja, ela pode ocorrer também uma apostasia, um desviar. Ela deixa de ser aquele luzeiro, ela deixa de ser o sal da terra. Daí precisamos entender que nesses 3 primeiros versículos o Senhor Jesus Cristo nos orientou, nos exortou, nos ensinou, mais do que claro, que temos mais do que testemunho, não só do próprio Senhor Jesus, como também dos próprios apóstolos e daqueles que batalharam pela fé e assim estão nos céus. Paulo também, podemos dizer que é um exemplo, onde Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Paulo também teve um momento de fraqueza, mas também andou na fé e procurou ter uma vida piedosa, temente a Deus. Então nós temos sim como ter uma vida piedosa, temente a Deus. Quando não se há disciplina, quando não se há correção, seja na igreja local, seja na família, a instituição perece e temos o resultado de estado no qual o mundo hoje passa. Por que que o mundo hoje cambaleia como bêbado? Por que que a sociedade hoje está corrompida a tal ponto que ninguém entende mais ninguém, o certo pelo errado e o errado pelo certo? As próprias leis estão contra os princípios ético-cristãos. Falta de disciplina, falta de correção. Então precisamos de fato resgatar a disciplina na igreja. A igreja tem um estatuto, tem um artigo de fé, no qual todo aquele que se submete ao batismo, torna membro da igreja, o que vem de uma igreja e torna membro da nossa igreja, ele está sujeito à disciplina sim. Então, irmãos, temos que aprender a disciplina. Ela serve, na verdade, para ser corretiva. Não é para a questão de purgar ou excluir aquela pessoa da comunidade, da igreja, mas sim com o sentido de tratar, cuidar daquela pessoa. Muitas vezes o não, você está corrigindo. Muitas vezes você, quando dá uma disciplina, é para o crescimento daquele. Então, muitas vezes quem está disciplinando não é bem visto por aquele que está sendo disciplinado. Mas a disciplina, quando acontece de fato, ela cresce, todos crescem juntos. E todos usufruem da mesma graça e misericórdia do Senhor. E todos estão sujeitos e debaixo da mesma potente mão, que é a mão de Deus. Então, esses 3 primeiros versículos nos mostram a nuvem de testemunho. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixai todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Veja que temos uma carreira a seguir. Veja que quando você toma decisão por Cristo, você já não faz parte mais do sistema do mundo. Você está no mundo, mas não é do mundo. Você está vivendo na sociedade, mas a sua pátria não é o Brasil, a sua pátria não é essa região, a sua pátria é Jerusalém Celestial.
precisamos entender que nós somos cidadãos celestiais e temos que viver como tais. Precisamos de fato, irmãos, nos corrigir, nos instruir e andar de acordo com a perfeita vontade de Deus. Hebreus capítulo 12, verso 4 a 11, a disciplina do Senhor. Você vendo aqui do 4 a 11, em Hebreus 4, ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filho. Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaie quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Compreendemos que os hebreus também, Paulo é judeu e escrevendo também a judeus, ele deixa claro que, na verdade, os judeus ainda estavam presos ainda à lei. Muitas vezes ele deixava se circuncidar, como diz lá em Gálatas, e entrava até em pecado, porque se comportava ou agia de acordo com a lei e não de acordo com a graça e a misericórdia. Todavia, a correção é necessária. Muitas vezes uma correção nem sempre é um pecado. Nem sempre o irmão ou irmã está no pecado, mas como é que pode haver uma correção sem pecado? Sim, o irmão ou a irmã aprendeu de uma forma, ou tem algo que você entende na palavra, mas aquele texto está fora do contexto. E quando o líder, quando a igreja, quando o estatuto, você mostra o artigo de fé, irmão, a Bíblia diz que é assim. Não é assim que você quer, mas a Bíblia diz que é assim. E quando há a prova bíblica, que aquele texto está comprovado, que a palavra de Deus é a nossa via de regra prática, e ela prova que de fato aquele irmão está errado, temos que corrigir aquele irmão no sentido dele voltar para as Escrituras, dele voltar ao que de fato está dentro do conteúdo bíblico. Hoje conversamos um pouco também com o Benedito sobre a questão de calvinismo, arminianismo, né? Então, você pega vários pastores, muitos se prendem nos escritos de Armínio, outros se prendem nos escritos de Calvino, e fica muitas vezes uma confusão. Uns são calvinistas, outros são arminianos, mas temos que entender que somos bíblicos. Armínio tem sua contribuição na história e nos seus escritos. Calvino tem sua contribuição na sua história e nos seus escritos, como também outros historiadores, outros reformadores, mas somos bíblicos. Temos que entender que somos bíblicos. O que é ser bíblico? É você estar na Bíblia. Você pega todas as informações de fora, mas não sair da Bíblia. E sempre ler todos, mas chegarmos na Bíblia, e na Bíblia não sairmos, e seguirmos de acordo com o ensino da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. E muitas vezes é necessária a correção, e essa correção acontece muitas vezes por questões justamente onde precisamos entender que a palavra de Deus nos ensina e nos corrige. Amém? Então, do verso 4 ao verso 11, fala sobre a disciplina. Quando você pega Hebreus 12, do 12 ao 15, a importância da santificação. Hebreus 12, do 12 ao 15. Vou procurar fazer um resumo do capítulo, mas eu estou passando bem por cima dos versículos. Eu aconselho os irmãos a ler na íntegra o capítulo 12 de Hebreus, para compreender melhor o que o autor assim nos fala. Então podemos ver aqui em Hebreus capítulo 12, do verso 12 ao 15, a importância da santificação. Então você pega do 12, começa a analisar, começa a ver o texto. Portanto, tornar-lhe a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, e fazer veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. A disciplina é com a intenção de que daquela pessoa ser sarada, ela ser incluída de novo na comunhão, mas não tendo uma disciplina para exclusão, para tirar de vez. Se bem que tem na Bíblia, na palavra de Deus, textos como 1 Coríntios capítulo 5, o irmão estava em fornicação com a própria madrasta, com a mulher do pai,
E ali Paulo aconselha que aquele irmão seja tirado dentre vós, que seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que no dia do Senhor seja salvo o seu espírito. Podemos ver que lá para o capítulo 8, se não me engano, no capítulo 8, ele já se reconcilia e pede perdão e volta à comunhão. Mas se você for ver do capítulo 5 ao capítulo 8, há um período de tempo de disciplina. E nesse período de tempo que aquele irmão passou, até ele se corrigir. Então a disciplina ela é necessária. Nós não podemos fugir da disciplina, nós não podemos fugir da correção. Se você for trabalhar numa empresa, se você não tiver disciplina, você é demitido. Cada um tem que seguir o protocolo. Estava observando aqui na questão da saúde, seguir o protocolo, posição de máscara, tira daqui, bota ali, não pode pegar o microfone a mesma pessoa, tem que ser o outro microfone, tem lá o álcool em gel, e são disciplinas. Ou seja, a vigilância sanitária, a Secretaria de Saúde nos dá instruções, nos disciplinando naquilo que devemos fazer para nos contaminarmos com o vírus. Da mesma forma também, a igreja precisa de disciplina para que ela vá bem. Nós não podemos fugir, nós não podemos sair da disciplina. Então, mais uma vez, repetindo aqui, irmãos, capítulo 12, do verso 12 ao 15, a importância da santificação. Então aqui no verso 14 ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Você viu que quando o pecado fica na igreja e não é tratado, aquela raiz de amargura ela vai sendo semeada dentro da igreja e contamina todos. Então temos que cortar e disciplinar para que haja ordem na casa de Deus. E a pessoa que é disciplinada, ela não gosta. A palavra de Deus também nos diz: a disciplina no presente momento não parece ser de gozo, mas de tristeza, mas quem deixa ser exercitado por ela adquire sabedoria. No próprio Hebreus capítulo 12 podemos ver esta exortação. Então aqui podemos ver também do verso 12, capítulo 12, do verso 16 e 17, o exemplo de Saul. O exemplo de Saul, Hebreus capítulo 12, 16 a 17, Hebreus 12, 16 e 17, e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda, depois herda a bênção. Aqui foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda com lágrima buscou. Então, podemos ver a história de Esaú. Eu não vou entrar aqui na história de Esaú, mas os irmãos conhecem a história de Esaú e a situação que ele, de embaraço que foi sua vida, findou que ele foi rejeitado porque não houve arrependimento. Então, quando você deixa ser disciplinado, você mostra-se arrependido. E o arrependimento, na verdade, irmãos, é a base do Evangelho. Quando não se tem um arrependimento, como é que você pode dizer que é crente? Como é que podemos dizer que somos santos se não tem um arrependimento? Nós temos que nos arrepender. Quando praticamos o pecado, seja qual for, temos que ter a consciência pesada: meu Deus, errei, pequei, me perdoa. Você tem que ter um coração sincero e arrependido. E muitas vezes tem pecado, tem disciplina, como diz lá em Mateus, o próprio Senhor Jesus fala sobre a disciplina também, onde nem sempre a disciplina ela vem no sentido de toda a igreja saber daquela disciplina. O que é que a palavra de Deus diz? Se teu irmão pecar, vai até ele. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. E se não ouvir, leva consigo uma testemunha. Se não ouvir, leva à igreja. E se não ouvir, tira da igreja. Não é assim? É um processo de disciplina até chegar ao ponto extremo. Da mesma forma que se você for nas redes sociais fazer algo que não deve, tem aquelas leis que são mais vulneráveis na rede social, mas tem também o Supremo Tribunal agora trabalhando para disciplinar aqueles que estão fazendo mensagem falsa. Ou você tem uma lei, tem as instâncias da lei, né? A lei municipal, a lei estadual, a lei federal,
tem a comarca do município, tem a comarca do estado, tem a comarca federal. Então tem as instâncias. Então podemos entender que a lei funciona, mas quando estamos sem leis, estamos sem disciplina, aí há perturbação. Então o liberalismo geral muitas vezes traz destruição das instituições, e precisamos entender disso, precisamos compreender. Então, irmãos, na sequência vamos ver aqui Hebreus 12, 18 ao 24, o Monte Sião e a Jerusalém Celestial. Hebreus 12, ele já fala sobre essa fase que passamos na disciplina, nossa peregrinação na terra. Aí Hebreus 12, quando chega aqui já do verso 18 ao verso 24, fala um pouco sobre o Monte Sião e a Jerusalém Celestial. Hebreus 12, do 25 ao 29, Deus é o fogo consumidor. Vamos ler essa passagem de Hebreus 12, do 25 ao 29, onde entramos aqui. Deus é o fogo consumidor. Hebreus 12, do 25 ao 29. E vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram que a terra vos advertia, muito menos nós, se nos advertimos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei, e não só a terra, senão também o céu. Esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que as moveis e permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Veja que aqui no verso 28 ele mostra que devemos ter uma vida piedosa e uma vida de reverência ao Senhor. Podemos entender aqui no verso 25 que nem os antigos foram perdoados. Por que nós vamos ser perdoados das situações onde rejeitamos a disciplina, onde rejeitamos as coisas de Deus? Como podemos dizer que somos de Deus e não aceitamos disciplina? Como é que podemos dizer que somos de Deus e não nos disciplinamos? Então precisamos aprender a disciplina e conviver e viver com ela. Então aqui, no verso 28 e 29, por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, somos salvos pela graça e misericórdia do Senhor, pela qual sirvamos, aí veja bem, graça, e pela qual nós sirvamos a Deus agradavelmente. Precisamos servir a Deus agradavelmente. Você precisa agradar a Deus sendo uma pessoa disciplinada, uma pessoa que esteja em reta disciplina. Então, irmãos, podemos separar aqui no todo 2 versículos, não, 3, né? 3 versículos. Dos 3 versículos, para concluir, e chegarmos aí a um pequeno esboço de Hebreus 12. Então, queria tentar para os irmãos apresentar aqui 3 versículos, onde faz uma introdução bem clara. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande número de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tem algumas versões de Bíblias que nos ajudam até mesmo no entender do texto. Aqui, na nossa versão, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixemos todo o embaraço e o pecado que ele tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. No verso 2, podemos entender: tendo os olhos fixos em Jesus Cristo, nosso autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha,
e lhe assentou-se à direita do trono de Deus. Aqui na nossa versão, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz. Então, desprezando a afronta, e assentou-se ao trono de Deus. Então, irmãos, o terceiro e último versículo, para a reflexão dos irmãos, pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. O segredo de não se desanimar com a obra de Deus é viver uma vida de disciplina. O segredo de ter a gente sempre se corrigir. Vamos lá. Ou você acha que o próprio pastor precisa se corrigir? Sim, claro que eu preciso me corrigir em muitas áreas da minha vida. Eu preciso me corrigir. Eu preciso me disciplinar melhor em algumas áreas da minha vida. Você precisa se disciplinar em várias áreas da vida. Então não é muitas vezes o que ocorre. Um pastor, ou você, ou outro irmão, ou 2, 3 irmãos, um comete um pecado, outro comete outro. Não, mas ele fez isso, outro fez. Não existe isso na Bíblia. A disciplina, ela tem que ser para todos, do pastor ao zelador. Da mesma forma, também temos que entender que a disciplina e a correção, ela precisa, na verdade, existir. Nós não podemos deixar de disciplinar. Nós não podemos deixar de instruir e exortar os irmãos. Temos casos na igreja onde, nessa volta da pandemia, precisamos puxar a orelha de alguns irmãos, né? E não vou citar nomes aqui porque é falta de ética citar nomes, mas precisamos puxar a orelha de alguns irmãos, né? Na retomada das atividades precisamos nos corrigir. E também na nossa vida prática, na nossa vida administrativa, algumas coisas que fazemos muitas vezes precisamos corrigir. Até nessas mesmas simples coisas. A própria veste, podemos dizer assim. Nós cristianos, você tem na Bíblia sim sobre a questão do vestir. Não fala, mas na Bíblia tem lá sobre falar. Não, mas assim, a Bíblia, gente, ensina tudo o que você precisa saber para ter um bom casamento, ser um bom cidadão. Ela ensina todos os preceitos que você precisa saber para ser uma pessoa e uma luz no meio das trevas. O sal que realmente dá o sabor correto. E a Bíblia exorta: se o sal for insípido, para nada mais presta se não for para ser pisado. E se a luz que há em nós não brilha, quão densas trevas serão, né? Então, possamos aprender com a palavra de Deus, possamos de fato ouvir os conselhos do Senhor e assim atentar com mais diligência para a palavra de Deus e nos esforçarmos, não para ser salvos, porque já somos salvos por intermédio do que Cristo fez na cruz, mas porque somos salvos, precisamos de disciplina, porque somos cidadãos celestiais, precisamos de disciplina, porque não somos desse mundo, precisamos de disciplina, para de fato as pessoas que estão de fora possam ver Cristo em você, possam ver Cristo em mim. Amém? Que Deus nos abençoe. Cristo, irmão Benedito, para louvar hinos. E eu vou orar antes mesmo que o irmão se prepare. Vou orar mais uma vez. E em seguida o irmão Benedito vai louvar o hino. E assim a gente encerra, né? Agradecer mais uma vez também aos irmãos que participam conosco, os irmãos que estão nas redes sociais e também os irmãos aqui na congregação. Vamos orar. Pai eterno, te damos graça, ó Pai, te louvamos por mais um dia que o Senhor nos concede. Te louvamos, ó Pai, por este culto. Te damos graça, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos ensinado, ó Pai, a andar na tua perfeita vontade. Sabemos, ó Pai, que a perfeição só encontraremos nos céus, mas também a tua palavra nos diz em Salmos, para que a luz que há em nós possa brilhar cada dia mais,
que ela vá brilhando dia após dia e brilhando cada dia mais. Para que essa luz ela possa brilhar, de fato precisamos ter uma vida de disciplina, uma vida de correção, uma vida de instrução na tua palavra. E também não só ouvir, mas também executar o que a tua palavra nos diz. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. 539